Oi, meu nome é Eliana e eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer a maleta Férias de Verão. Essa peça é toda feita em crochê. Tem um formato e cores que fazem ela se destacar. E tem bastante espaço para você guardar suas coisas para sua próxima viagem. Para fazer a maleta, nós usamos o fio Ateliê. Você vai precisar de 2 novelos na cor irlandês, um novelo na cor futurista e 30 gramas da cor melodia. Você também vai precisar de uma agulha 3,5 milímetros, marcadores de ponto, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Para o acabamento, você vai usar zíper, 2 pedaços de 40 centímetros, agulha e linha de costura da mesma cor. E para finalizar, uma alça de ombro regulável. Vamos começar com o fio verde escuro, fazendo um nó corrediço e depois 56 correntinhas. Pule uma correntinha e na segunda faça um ponto baixo. Passe a agulha por essa alça vertical do ponto. Lace o fio e puxe por ela. Lace o fio novamente e puxe pelas 2 alças. Nós acabamos de fazer o ponto alto de subida. É com ele que a gente vai começar todas as nossas carreiras. Como é o primeiro ponto, vamos colocar aqui um marcador. Siga fazendo ponto alto em cada uma das correntinhas, pegando sempre a alça de cima da correntinha. E aqui está, faltou apenas a última correntinha. Nela você vai fazer 3 pontos altos. Ou seja, são 3 pontos feitos no mesmo lugar. Vai ficar dessa forma aqui. Agora vire e aqui no mesmo lugar, só que do outro lado, faça mais 3 pontos altos. No final, a gente vai ter feito essa volta com 6 pontos, 3 de um lado e 3 do outro. Vamos continuar crochetando, dessa vez do outro lado da correntinha de base. Você vai passar a agulha pegando o que sobrou da correntinha de base. É só caminhar a agulha pelo ponto do outro lado e passar por aqui. Vamos fazer um ponto alto em cada correntinha, espelhando o outro lado. Vai ficar desse jeito aqui, faltou só o último ponto. Nele, faça 5 pontos altos. No final, você vai ter os 5 pontos mais o primeiro ponto que fizemos no começo da carreira, ou seja, 6 pontos igual do outro lado. Essa peça é em crochê circular, então a gente precisa fechar cada carreira. Eu vou fechar as carreiras da seguinte forma. Eu vou voltar à última laçada do último ponto alto da carreira, ou seja, para terminar esse último ponto, faltaria mais uma laçada. Vou passar a minha agulha na alça de trás do primeiro ponto da carreira, que está aqui marcado. Laço o fio e puxo pela alça do primeiro ponto e pelas alças do ponto alto. Assim, nós completamos o último ponto alto e também já começamos a fechar a nossa carreira. Agora eu vou passar a minha agulha pelas 2 alças do primeiro ponto e vou fazer o ponto alto de subida. Laço e puxo, laço, tiro as 2 alças. Passo a agulha pela alça vertical, laço o fio e puxo por ela. E para terminar, laço o fio e tiro as 2 alças. E então está pronto o ponto alto de subida, que também vai ser o primeiro ponto da nossa nova carreira. Além disso, a carreira anterior está fechada sem nenhum buraco aparente. Eu vou marcar o primeiro ponto e vamos seguir para a segunda carreira. Vamos começar fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, até chegar na ponta onde a gente fez 6 pontos juntos. Então tá aqui, eu fiz os pontos e cheguei na curva. No primeiro dos 6 pontos, faça um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer 4 pontos no mesmo lugar, ou seja, são 4 pontos altos feitos sobre esse mesmo ponto. Esse aqui é um dos cantos da nossa peça. Nesses cantos, a gente vai deixar 2 pontos para o lado menor, um ponto para o lado maior, e esse ponto que sobrou aqui no meio, a gente vai colocar um marcador. E é nesse ponto com o marcador que a gente vai fazer os 4 pontos do canto na próxima carreira. Vamos continuar fazendo um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto depois dele. E agora, no próximo ponto, a gente faz novamente
4 pontos altos no mesmo lugar. É mais um canto da nossa peça. E vamos marcar do mesmo jeito. 2 pontos ficam para o lado menor, um ponto para o lado maior, e o que sobrou a gente coloca um marcador. E assim a gente tem 2 cantos da nossa peça já feitos e já marcados para a próxima carreira. Vamos seguir na lateral maior, fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior até chegar na próxima virada. Agora faltam apenas aqueles últimos 5 pontos para a gente trabalhar. Aqui nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos do outro lado. No primeiro ponto, faça um ponto alto. E no segundo ponto, faça o canto, ou seja, os 4 pontos juntos. Vamos marcar da mesma forma, deixando 2 pontos para o lado menor, um ponto para o lado maior e marcando o que sobrou. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto seguinte. E para terminar, no último ponto da carreira, a gente faz o último canto, os 4 pontos juntos. E vamos marcar 2 pontos para o lado menor, um ponto para o lado maior e marco o ponto que sobrou. Aqui no final da carreira, cuidado para não trabalhar nenhum ponto sobre esse V. Ele faz parte do ponto alto de subida, ele não é um ponto de base. Agora eu vou fechar a carreira como na carreira anterior. Desmancho a última laçada do último ponto, passo a agulha pela alça de trás do primeiro ponto, laço o fio e puxo por tudo. Passo a agulha pelas 2 alças do primeiro ponto e vou fazer o ponto alto de subida. Segunda carreira finalizada, primeiro ponto da terceira carreira já feito. E a partir daqui, as carreiras vão ser bem parecidas. Faça um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até chegar naquele ponto que está com um marcador. Chegando nele, faça o canto, ou seja, 4 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. E volte com o marcador seguindo a mesma lógica, deixando 2 pontos para o lado menor, um ponto para o lado maior e marcando o ponto que sobrou. Siga trabalhando o lado menor, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até chegar no próximo marcador. E então siga o mesmo passo a passo. Faça o canto, os 4 pontos juntos, e marque deixando um ponto para o lado maior e 2 pontos para o lado menor. Siga crochetando do outro lado seguindo a mesma lógica, tanto nas laterais quanto nos cantos que estão marcados. Aqui eu já dei toda a volta, fiz o último canto, e se você olhar, está faltando um último ponto para terminar a carreira. Então eu vou fazer o último ponto alto bem aqui, e já vou aproveitar para fechar a minha carreira e subir com o ponto alto de subida da carreira 4. Vamos seguir esse mesmo passo a passo até chegar na carreira 10. E aqui está, fiz até a 10ª carreira e ficou dessa forma. E também já fiz o começo da carreira 11 até chegar no ponto que está marcado. A partir dessa carreira, nos pontos dos cantos, a gente não vai mais fazer 4, mas sim 3 pontos altos no mesmo lugar. E agora a gente vai marcar o ponto do meio desses 3 pontos que a gente fez. O resto do passo a passo continua idêntico. Vou seguir fazendo ponto alto até a próxima marcação. E nesse outro canto, vou repetir a mesma coisa. A partir de agora, são 3 pontos altos no mesmo lugar. E vou marcar o ponto que ficou no meio. Eu vou seguir o passo a passo por aqui, com essa pequena mudança nos cantos, até terminar a carreira 18. Vai ficar dessa forma aqui. Então, eu crochetei até a carreira 18, e aqui ficou faltando apenas o último ponto. Como essa é a última carreira, a hora de fechar vai ser um pouco diferente. Faça esse último ponto normalmente até o final. Corte o fio. E com uma agulha de tapeçaria, vamos fazer um ponto falso. Pule o primeiro ponto e passe a agulha pelo segundo. Volte a agulha por onde está saindo o fio, de cima para baixo, finalizando o ponto falso. Para terminar essa parte da mala, é só arrematar o fio pelo lado de trás.
Agora vamos fazer a parte central da nossa mala, usando o fio verde claro. Vamos começar fazendo 123 correntinhas. Vamos trabalhar na alça de trás da correntinha. Aqui está o V, é só virar e você vai encontrar a alça de trás. Vamos pular uma correntinha e começar a crochetar na segunda. Eu vou virar e passar a minha agulha pela alça de trás. E vou fazer o ponto alto de subida. Vamos marcar esse ponto, que vai ser o primeiro da carreira. Repara que só de fazer o primeiro ponto, a correntinha já ficou toda virada com a alça de trás para cima. Então, agora a gente vai continuar fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Cheguei ao final, trabalhei em todas as correntinhas da base e agora a gente vai subir para a próxima carreira. Para isso, você vai virar, vai passar a agulha pelo primeiro ponto, por baixo das duas alças. E então, vamos fazer o ponto alto de subida. Para ficar mais fácil de identificar esse ponto na volta, você também pode marcar. Vamos voltar fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no último. O último, como está marcado, fica mais fácil de identificar e também evita que você coma pontos no começo e no final da sua peça. Finalizando a carreira, para começar a nova, é só virar, passar a agulha pelo primeiro ponto e fazer o ponto alto de subida. E é assim que você vai fazer toda vez que finalizar uma carreira e for começar uma nova. Vamos trabalhar assim, em crochê vai e volta, até completar 6 carreiras. E aqui está, eu fiz as 6 carreiras e também já comecei a carreira 7, fazendo 34 pontos. Vamos fazer agora 54 correntinhas. Esse aqui vai ser o espaço onde a gente vai colocar o zíper da nossa mala. É importante prestar atenção para que essas correntinhas não fiquem muito apertadas. Aqui estão as correntinhas e aqui embaixo eu contei os mesmos 54 pontos e fiz aqui uma marcação. Nós vamos voltar a trabalhar ponto alto no ponto seguinte, deixando esses 54 pontos livres, sem trabalhar. Então, é só laçar o fio e fazer aqui um ponto alto. Então, vamos seguir fazendo ponto alto até chegar no final da carreira. No final, vai ficar desse jeito aqui, 34 pontos altos, depois 54 correntinhas com a mesma quantidade de pontos sem trabalhar, e depois mais 34 pontos altos. Na próxima carreira, a 8, a gente vai começar normalmente, e quando chegar aqui na correntinha, nós vamos fazer os pontos altos pegando uma alça dessa correntinha. Aqui é importante prestar atenção para fazer um ponto em cada correntinha, não deixando faltar nenhuma. Cheguei ao final das correntinhas e agora é só a gente continuar fazendo o ponto alto, dessa vez voltando a fazer sobre o ponto alto da base. Vai ficar desse jeito aqui, com esse espaço para a gente colocar o zíper. A partir de agora é só a gente continuar fazendo as carreiras vai e volta normalmente. Vamos fazer 6 carreiras do lado de lá do espaço, contando com essa que a gente acabou de fazer. Esse vai ser o resultado, um total de 13 carreiras, 6 para cima, 6 para baixo e mais a carreira do espaço do zíper. Agora que as duas partes maiores da mala estão prontas, vamos começar a montagem. No espaço entre os pontos dos cantos que estão marcados, a gente tem um total de 89 pontos. Vamos dividi-los da seguinte forma, 33 pontos para um lado, 33 para o outro e aqui no meio 23 pontos. E vamos fazer exatamente a mesma marcação do outro lado dessa peça. Nós vamos juntar a peça verde clara dessa forma aqui. Nesse espaço de 23 pontos, a gente vai unir o lado menor da parte verde clara. Nós vamos unir essas duas partes usando o fio roxo. Mas antes de fazer isso, eu vou medir com o fio toda a volta dessa peça verde escura e deixar ainda uma só. Vou cortar e pegar mais 2 pedaços de fio do mesmo tamanho. Eu quero ter 3 pedaços iguais. Eu vou usar esses pedaços de fio na hora de crochetar a carreira que vai unir as duas partes. Isso é opcional, mas vai deixar essa carreira mais estruturada.
Aqui está a lateral da parte verde escura, com um dos cantos voltado para o lado esquerdo. Essa é a parte central marcada, onde depois a gente vai juntar esse lado menor. E agora a gente vai começar juntando o lado maior da parte verde clara aqui, logo no começo daqueles 33 pontos. Então, eu vou passar minha agulha pelo primeiro ponto, depois da parte central, e também pelo primeiro ponto da parte verde clara, só que eu vou pegar só a alcinha de trás. Vou pegar o fio roxo, laçar e puxar. E depois fazer uma correntinha para prender. Vamos passar a agulha pelo mesmo lugar. Vou colocar aqueles 3 fios que eu cortei aqui por cima, segurar e então fazer o ponto baixo. O primeiro ponto está feito. Agora a gente vai continuar trabalhando em ponto baixo. Eu pego o próximo ponto da parte verde escura e o próximo ponto da parte verde clara, só a alça de cima. Deixo os 3 fios passando por cima da agulha e faço o meu ponto baixo. Esses 3 fios estão funcionando na lógica do fio conduzido, então a gente está trabalhando o ponto baixo ao redor deles. Vamos seguir dessa forma, trabalhando o ponto baixo, pegando um ponto verde escuro, um ponto verde claro, até chegar do outro lado na marcação central. E é assim que vai ficar. Eu fiz toda essa volta pegando um ponto de um lado, um ponto do outro, até chegar aqui do outro lado, onde está marcado aquele espaço do meio. Além de deixar essa carreira mais estruturada, esses fios que a gente conduziu permitem que a gente ajuste essa carreira. Então é só segurar os fios e vir arrastando os pontos. Assim a gente consegue deixar essa carreira um pouco mais aberta ou mais fechada, de acordo com o que você quer e com o que a bolsa pede. Aqui eu estou abrindo um pouco mais. E para fechar é só segurar os fios e puxar os pontos para o outro lado. Então eu vou ajeitar a bolsa aqui antes de continuar. Agora a gente vai unir essa parte menor do verde claro nos pontos que a gente separou no verde escuro. Passei minha agulha no próximo ponto verde escuro e na hora de pegar a parte verde clara, a gente não tem mais a parte de cima dos pontos, e sim a parte lateral. É só você pegar uma alça e depois continuar fazendo ponto baixo normalmente. Nessa lateral dos pontos não tem muito lugar certo para passar a agulha. Vá fazendo aos poucos e tomando conta, para você trabalhar todos os pontos da parte verde escura e chegar no final dessa forma aqui. Aqui ficou retinho e eu trabalhei o último ponto marcado da parte verde escura aqui no finalzinho da lateral da parte verde clara. Também vou dar uma ajeitada aqui e vamos seguir para outra lateral grande. E então vamos voltar para a mesma lógica. Pego um ponto da parte verde escura e um ponto da parte verde clara, pegando apenas a alça de trás, e faço o meu ponto baixo. E vamos continuar fazendo toda essa carreira em ponto baixo até terminar de unir as duas partes da mala. O resultado vai ser esse aqui. Olha só a mala já aparecendo. No final você pode cortar o fio roxo, então é só arrematar essas pontas. Vamos fazer o bolso da nossa mala. Faça 17 correntinhas com o fio verde escuro. Pule uma correntinha e na segunda faça o ponto alto de subida. Eu vou marcar esse primeiro ponto. No bolso, a gente vai seguir a lógica da parte verde escura da mala. Vamos fazer um ponto alto sobre cada correntinha, pegando sempre a alça de cima. Vamos seguir assim até sobrar uma correntinha no final. Nessa última correntinha, faça 3 pontos altos. Vire. E no mesmo lugar, só que do outro lado, faça mais 3 pontos altos. No final, nós ficaremos com 6 pontos nessa volta, da mesma forma que fizemos antes. Volte pelo outro lado da correntinha de base, fazendo um ponto alto para cada correntinha. E dessa vez, crochete até o final. A gente vai fazer a volta em apenas um dos lados. Dessa forma aqui, eu fiz ponto alto até o último ponto. Agora, vire a peça e aqui no primeiro ponto de base, faça o ponto alto de subida. Eu também vou marcar esse ponto. Siga fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até completar 16 pontos.
Com os 16 pontos feitos, no próximo ponto faça o canto, ou seja, aqueles 4 pontos feitos no mesmo lugar. E marque do mesmo jeito que a gente fez antes, deixando 2 pontos para o lado menor, um ponto para o lado maior e marcando esse ponto que sobrou. Faça um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no ponto seguinte. E depois teremos mais um canto, com os 4 pontos altos feitos no mesmo lugar e aquela mesma marcação. Depois é só seguir fazendo um ponto sobre cada ponto da carreira anterior até o final. Chegando no final, você vai virar a peça, vai subir e vai continuar com a lógica que a gente fez naquela outra parte da mala, seguindo com o ponto alto até o ponto marcado e nele fazendo os 4 pontos do canto. O bolso tem esse formato aqui, ele é reto de um lado e tem os 2 cantos do outro lado. Eu fui seguindo essa lógica até completar 10 carreiras. Aqui eu já comecei a 11ª e da mesma forma que na parte verde escura maior, a partir dessa carreira, no canto, a gente vai começar a fazer apenas 3 pontos altos e vamos marcar o ponto do meio. Siga crescendo o bolso com essa mudança até completar 13 carreiras. E aqui estão as 13 carreiras prontas, já pode cortar o fio verde. Agora vamos fazer esses detalhes do bolso. Eu fiz entre as carreiras 7 e 8, entre a 9 e 10 e falta fazer entre a 11 e a 12. Vamos começar aqui no ponto do canto. Eu passo a agulha, laço o fio verde claro e puxo. Passo a agulha no próximo ponto da carreira, laço o fio verde claro que está lá atrás e puxo fazendo um ponto baixíssimo. E então é só seguir dessa forma. Passo a agulha no próximo ponto, laço, faço baixíssimo. Aqui é importante tomar cuidado para não apertar demais esse ponto baixíssimo. Ele tem que ficar do mesmo tamanho dos pontos que estão embaixo. É só seguir esse passo a passo até chegar no outro canto. Chegando aqui, vamos cortar e passar a sobra de fio lá para trás. Depois é só arrematar as pontas aqui pela parte de trás. Para terminar o bolso, vamos fazer uma carreira em roxo em toda a volta. Passe a agulha no primeiro ponto, lace o fio roxo e puxe, e depois faça uma correntinha. Passe a agulha pelo mesmo lugar e faça um ponto baixo. Essa carreira será toda feita em ponto baixo, então é só seguir fazendo um ponto em cada ponto de base, até chegar no canto que está marcado. Nesse ponto do canto e também no outro, vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então eu sigo até chegar na outra ponta. Está ficando dessa forma aqui, agora só falta fazer a parte de baixo do bolso. Como aqui também é o canto, vamos fazer aqueles 3 pontos juntos. E seguir crochetando nessa parte de baixo do bolso. Dessa vez, a gente vai pegar a lateral do ponto alto. Não tem muito lugar certo para passar a agulha, mas você pode tentar fazer um ponto no meio do ponto alto e outro ponto entre as carreiras. O importante é ir conferindo para que essa carreira roxa fique reta. Desse jeito aqui. Chegando agora no final, vou fazer mais um ponto no mesmo lugar do primeiro, corto o fio. E como agulha de tapeçaria, vamos passar o fio pelo primeiro ponto e voltar, fazendo ponto falso. Olhando a parte da frente da mala, a gente vai pular 5 carreiras da lateral e vamos costurar o nosso bolso aqui, até esse ponto do canto. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, pular 5 carreiras e costurar o bolso aqui até o ponto do canto. Para encontrar essas marcações aqui de baixo, que é onde vai ficar a parte de baixo do bolso, você pode pegar esses cantos e dobrar a mala, ou então pode contar 15 pontos daqui para baixo. Com o fio roxo, vamos costurar esses 3 lados do bolso. Vou passar o fio por dentro da mala, saindo aqui no canto e pegando um ponto do bolso. E vou seguir costurando, pegando um ponto da mala e um ponto do bolso, de trás para frente. Um ponto da mala e um ponto do bolso. Costurei toda essa lateral até chegar naqueles 3 pontos do canto de baixo. O primeiro dos 3 pontos eu vou costurar no último ponto da lateral, que está marcado. O segundo ponto eu também vou costurar nesse mesmo ponto. E a partir do terceiro eu já começo a fazer a costura
na parte de baixo da mala. Entre uma carreira e outra de ponto alto da mala, você consegue ver duas alças. Então, tem como costurar um ponto baixo em uma alça e um ponto baixo em outra alça. E aqui está o bolso da mala todo costurado. Vamos fazer as alças de mão. Com o fio verde claro, deixe um pedaço maior para costurar e depois faça um nó corrediço e 76 correntinhas. Pule uma correntinha e volte fazendo um ponto baixíssimo em cada uma das correntinhas, sempre pegando a alça de cima. Vai ficar dessa forma aqui. Faça uma correntinha, vire, pule essa correntinha de subida e no próximo ponto, passe a agulha pegando apenas a alça de trás e faça um ponto baixíssimo. Siga até o final fazendo pontos baixíssimos, sempre pegando a alça de trás do ponto de base. Depois da segunda carreira pronta, a sua alça vai estar desse jeito aqui. Agora é só seguir o mesmo passo a passo, indo e voltando com pontos baixíssimos feitos na alça de trás do ponto de base, até você completar 10 carreiras. A sua alça ficará desse jeito aqui. É importante que no final você tenha um fio de cada lado. Pode cortar o fio verde deixando um pedaço para costurar a alça. E então repita o mesmo passo a passo para fazer a segunda alça. Vamos prender a alça na mala nessa posição aqui, 2 carreiras verdes para baixo e deixando 20 pontos entre cada lado. Para prender é só pegar um ponto da mala, um ponto da alça, e seguir assim dando toda a volta, deixando a alça bem firme. E então é só repetir o mesmo passo a passo do outro lado para colocar a outra alça. Vamos colocar o zíper na parte maior da mala. Posicione o zíper deixando um pedaço para dentro e prenda usando alfinetes. Com a agulha de costura, prenda a linha no zíper e comece a costurar o zíper na mala. Saia com a agulha em um ponto da mala e volte passando pelo próximo ponto. Pegue um pedaço do zíper e saia no próximo ponto da mala. Volte um ponto, pegue também o zíper lá embaixo e agora saia 2 pontos na frente. Em todas essas vezes, puxe bem a linha de costura. Você vai perceber que ela vai sumir. E do outro lado a costura vai ficar dessa forma. Siga costurando desse jeito até o final. Volte um ponto e depois avance mais 2. Depois que costurar todo esse lado do zíper, abra e costure o outro lado, também usando alfinetes para te ajudar a colocar o zíper no lugar. Com os 2 lados costurados, o zíper ficará dessa forma aqui. A costura fica bem discreta, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Para ajudar a puxar o zíper, vamos fazer 2 pecinhas dessa aqui. É só fazer 5 correntes e voltar fazendo 4 pontos baixíssimos igual a alça de mão. Eu fiz no total 5 carreiras em cada um. Depois é só costurar cada uma de um lado. Vamos colocar o zíper no bolso da mala. Posicione um dos lados deixando uma sobra e segure com alfinetes. Prenda a linha de costura no zíper e siga a mesma lógica que usamos no zíper anterior. Prendi o zíper aqui no primeiro ponto do bolso. E então vamos fazer o mesmo passo a passo de costurar um ponto para trás, 2 pontos para frente, um para trás e 2 para frente, até chegar do outro lado do bolso. Um dos lados do zíper costurado, eu vou abrir o zíper e agora a gente vai prender o outro lado na parte grande da bolsa, desse jeito aqui. Eu prendi com uma distância de 2 carreiras para minha alça. Você pode avaliar se no seu caso também vai ser assim ou a distância vai ser diferente. Vai marcando com o alfinete e fechando o zíper para ele ficar bem certinho. E então é só seguir costurando do mesmo jeito, só que agora você vai pegar o zíper e vai pegar o ponto dessa parte aqui da bolsa, ou seja, a agulha vai sair aqui na parte de dentro da bolsa. Se você quiser, você pode ir olhando atrás e na frente para facilitar a costura. E é assim que vai ficar o zíper no final. Para concluir a nossa bolsa, vamos fazer esse pedacinho de crochê para segurar a alça regulável. São 3 carreiras de 5 pontos altos cada. Faça 2 pecinhas assim. Passe pela alça regulável dobrando no meio
e costure na mala perto da abertura do zíper. Pegue um ponto da mala e um ponto de cada lado desse pedaço. No final ficará desse jeito aqui. Depois que você arrematar todos os fios que sobraram, a sua mala já estará pronta para viajar. Uma coisa que é totalmente opcional é colocar um fundo. Essa aqui era uma pasta de documentos antiga que eu recortei do tamanho certinho do fundo da mala. E agora eu vou fazer furos para depois conseguir costurar lá no fundo. Vou posicionar ela aqui no fundo da mala e depois costurar com o fio verde escuro lá no fundo, de forma que não apareça. Mas, de novo, essa etapa é totalmente opcional. Está pronta a sua maleta Férias de Verão. Para onde você vai viajar com ela?